Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade e, ao mesmo tempo, parabenizar o Labim, a pessoa do professor Estélio Dantas, que é o pesquisador líder do laboratório, pelo excelente trabalho que ele vem desenvolvendo à frente deste grupo de pesquisa, pelas contribuições que tanto o professor Estélio quanto o grupo de pesquisa que ele coordena têm trazido para o PPG Infibio. Então, é uma satisfação muito grande poder estar aqui juntamente com os demais colegas. Eu tive a oportunidade de ficar ao longo de toda a manhã assistindo às apresentações, não só dos projetos de pesquisa daqueles orientandos que já são alunos regulares do curso de doutorado em enfermagem e biociências, do programa de pós-graduação em enfermagem e biociências, que é o PPG Infibio, que eu tenho a honra de estar completando aí o 5º ano à frente da coordenação do mesmo. Esse ano será o último ano à frente da coordenação do programa, completando, portanto, um quadriênio. E eu posso, então, confirmar, né, porque eu vi e ouvi a qualidade desses trabalhos que muito são promissores para aumentar ainda mais a qualidade da produção científica do programa. Então, mais uma vez aqui, professor Estélio, parabéns pela iniciativa. Eu estou trazendo aqui hoje um pouco daquilo que tem sido o reflexo do esforço, não só da coordenação do programa e de todos os docentes que pertencem, quer seja na condição de docente permanente ou colaborador do programa, mas, sobretudo, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, a pessoa também dos seus diretores de pesquisa, o professor Anderson, e o diretor de pós-graduação, o professor Carlos Roberto, e que tenham, obviamente, contribuído sobremaneira para que a gente possa avançar na melhoria da classificação, ou, melhor dizendo, conceito do nosso programa junto à CAPES. Então, antes de mais nada, eu preciso fazer declaração de conflitos de interesse. Eu tenho conflitos de interesse de ordem primária, eu desenvolvo pesquisas na área de avaliação econômica e de tecnologias em saúde. O objetivo é esse, a promoção do bem-estar do paciente, da sociedade, né? E a alocação eficiente e equitativa dos recursos disponíveis no sistema. Secundários são divididos aqui em conflitos de interesse de ordem financeira e não financeira. De ordem financeira, eu sou associado 4, não mais associado 3, preciso fazer a devida atualização. Esse ano eu fui promovido a associado 4, que é o último nível nessa categoria, e daqui a 2 anos estarei indo a professor titular, então é associado 4. Sua dedicação exclusiva da universidade, portanto, professor 40 horas DE, e atualmente, como já adiantei aqui, eu coordeno o programa de pós-graduação em enfermagem e biociências, juntamente com a professora Joanir Pereira Passos, que é a vice-coordenadora do programa, e a coordenadora do curso de doutorado em enfermagem e biociências, curso este que muitos daqueles que apresentaram seus projetos e as suas pesquisas de desenvolvimento são ou alunos regularmente matriculados ou são potenciais candidatos a ocupar uma das vagas no próximo processo de seleção que está previsto para 2021, para a turma 2022. Haja visto que o processo para a seleção de alunos para a turma 2021 já foi concluído. De ordem não financeira, o meu interesse pessoal no desenvolvimento e publicação de estudos na área de avaliação econômica e de tecnologias em saúde, membro da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde, representando o nosso laboratório, que é o Laboratório de Avaliação Econômica e de Tecnologias em Saúde, que é o LAES. Então, eu estou aqui muito mais do que para falar sobre minhas experiências e convicções a respeito do tema proposto, que é a avaliação da produção científica no âmbito do programa de pós-graduação,
E, nesse sentido, eu preciso fazer aqui um disclaimer, né? Eu preciso deixar aqui claro que todos os dados que eu vou apresentar aqui, eles foram extraídos da plataforma Stella Experta. Não sei se todos já tiveram oportunidade do contato com essa plataforma, mas é uma plataforma que permite que possamos, a partir dela, levantar informações a respeito não só da formação do corpo docente e discente do programa de pós-graduação, no caso aqui, em particular, do PPG Infibio, mas levantar informações que nos permitam conhecer um pouco mais, ou de uma forma um pouco mais aprofundada, a respeito da produção intelectual da universidade e de cada um dos seus programas, docentes e discentes, assim como conhecer também, de uma maneira aprofundada, os grupos de pesquisa, suas linhas de pesquisa e os projetos e pesquisas e desenvolvimento em cada um desses grupos. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é um retrato da produção científica ao longo dos mais de 30, na verdade, 40 anos de existência da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que, quando comparada a outras universidades, poderíamos dizer que ela é uma universidade ainda jovem, né, caminhando aí para a sua maioridade, e também um pouco da realidade, do retrato da produção científica no âmbito do PPG Infibio e aí, particularmente, dos seus grupos de pesquisa, ou dos grupos de pesquisa dos professores docentes permanentes do PPG Infibio, que coordenam ou integram laboratórios de pesquisa que fazem parte deste programa. Então, por favor, não entendam essa apresentação como uma tentativa de privilegiar este ou aquele grupo de pesquisa. Esses dados, então, aqui no disclaimer já apresentado, eles são oriundos da plataforma Stella Experta, e foi uma contribuição, e aí aqui eu devo agradecer ao nosso diretor de pós-graduação, que é o professor Carlos Roberto, que muito gentilmente atendeu ao meu chamamento, né, ao meu pedido, para que ele pudesse disponibilizar essas informações, que, por enquanto, somente as diretorias têm acesso à plataforma Stella Experta. Bom, para que a gente possa estabelecer algum paralelo e servir até de comparação, de referência, a respeito da posição do PPG Infibio em âmbito nacional, é importante que a gente possa conhecer um pouco da realidade da pós-graduação em enfermagem no Brasil. Eu já vou apresentar um pouco o que é o PPG Infibio e talvez seja a oportunidade ímpar e, quem sabe, a primeira para que muitos possam conhecer melhor o que é o PPG Infibio, programa que eles integram por ocasião de participar como docente permanente ou colaborador, ou ainda como discente regularmente inscrito no curso de doutorado em enfermagem e biociências, ou ainda inscrito na condição de aluno especial. Então, eu acredito que para muitos essa possa ser o primeiro contato com informações a respeito do programa que eles, de uma forma ou de outra, acabam integrando. Então, essa informação ela foi retirada da área da enfermagem. O PPG Infibio, embora possa pertencer à área da enfermagem, que é uma das áreas dentro da CAPES, ele é um programa multidisciplinar, certamente um dos primeiros dentro nível de doutorado, dentro do programa, dentro da área da enfermagem, a ter a natureza multidisciplinar. Veja que existe ainda uma concentração muito grande de programas de pós-graduação. Aqui a gente está apontando somente os programas de pós-graduação estrito sensu, nas modalidades mestrado acadêmico e mestrado profissional,
além também do doutorado acadêmico e do doutorado profissional, que já é uma realidade desde 2019 no Brasil. Então, a região Sudeste conta com 21 programas de mestrado, na verdade, cursos, né? De mestrado profissional, 7 profissional, 21 acadêmico, 18 doutorados e um doutorado profissional. Então, existe aqui uma concentração muito grande. A enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ela engrossa esses números na medida em que oferece um curso de mestrado profissional, que é o PPGester, um curso de mestrado acadêmico, que é o PPGenf, e um curso de doutorado, que é o doutorado em enfermagem em biociências. Então, são 3 programas, cada um com um curso. Isso é um problema que a gente vai precisar resolver e que a área já vem apontando isso há pelo menos 3 avaliações nesse quadriênio que se encerra agora, ou que se encerrou no ano de 2020, mas a gente está ainda no processo de coleta CAPES relativo a 2020. Mas a gente já tem apontado ali alternativas, porque ainda é uma fragilidade dentro do programa, o fato da gente ter 2 programas de enfermagem acadêmicos, cada um com um curso de doutorado, cada um com um curso, sendo um de doutorado e outro de mestrado. Então, a gente já está se movimentando no sentido de fundir o PPGenf Bio com o PPGenf, e aí, consequentemente, esse novo programa que emerge dessa fusão, no seu escopo aí, oferecendo 2 cursos, sendo um de mestrado e um outro de doutorado. E vocês devem estar me perguntando, ou se perguntando, por que não também abarcar aqui o mestrado profissional, mas ainda não é possível fazer essa fusão de programas que oferecem cursos de mestrado, doutorado acadêmico, com aqueles que oferecem cursos profissionais. Então, essa é a justificativa. O que eu gostaria de apontar com essa informação aqui, que diz respeito à concentração de programas na região Sudeste, especificamente, é da nossa responsabilidade enquanto região geográfica, produtora de conhecimento científico na área da enfermagem em particular, na melhoria não só do quantitativo, mas do qualitativo da nossa produção científica. Eu procurei otimizar o máximo possível o número de slides nessa apresentação, mas eu posso destacar que a área ela ampliou consideravelmente a sua produção científica do ponto de vista quantitativo, mas a gente ainda precisa melhorar na mesma proporção quando a gente fala em impacto, quando a gente fala de qualidade dessa produção de conhecimento, que ainda é um problema que a gente precisa superar dentro da área. Eu vou trazer aqui para mostrar para vocês que eu tenho boas notícias, sobretudo no que se refere à contribuição do PPGenf Bio para a melhoria do impacto da produção científica da enfermagem. Aí, mais uma vez, reafirmando, quando eu falo aqui em enfermagem, eu não estou me referindo especificamente à produção científica de enfermeiros, mas sim à produção científica dentro da área e que, obviamente, tem contado com a valiosa contribuição de outros profissionais de outras áreas que integram o programa, quer seja na condição de docente, quer seja na condição de discente. Bom, e aí, rapidamente, eu gostaria de falar um pouco sobre a pós-graduação no âmbito da Unirio. No Brasil, a pós-graduação, ela nasce lá na década de 1970, com a criação dos primeiros cursos, e a Unirio, tendo mais uma vez aqui o pioneirismo da escola de enfermagem, tem a ousadia de propor a criação do primeiro curso
stricto sensu, que é o PPGENF, né, o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, que teve lá na década de 1980 o seu pedido de credenciamento junto à CAPES. Então, a criação, o seu regulamento é de 1981, e em 1989 ele é devidamente credenciado pela CAPES. Então, a gente conta, a partir do parecer 813 de 30 de outubro de 1989, a data de primeira criação de um curso de pós-graduação stricto sensu na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso foi uma coisa, assim, extraordinária acontecendo no âmbito da universidade, e inaugura a criação do seu primeiro curso com o devido reconhecimento pela CAPES. Então, a gente deve aqui todas as honras ao PPGENF, devido ao fato dele ter permitido esse protagonismo da universidade dentro da pós-graduação, que começou, conforme a gente já apontou aqui, a dar os seus primeiros passos na década de 1970. E aí a gente não parou, né? A partir desse momento, a gente, há 10 anos atrás, funda ou cria ou tem o reconhecimento do primeiro curso de doutorado no âmbito da Escola de Enfermagem, cadastrado e reconhecido na área da enfermagem, que foi o PPGENF-Bio, e mais recentemente a criação do mestrado profissional dentro da escola, que é o PPGESTER. E aí eu também não poderia me furtar da obrigação de atribuir também todas as honras à professora emérita, que é a professora Nébia Maria Almeida de Figueiredo, que sempre foi uma pessoa que viveu e tem vivido à frente do seu tempo. Partiu dela a iniciativa da criação ousada de um curso de doutorado em enfermagem e biociência multidisciplinar dentro da Escola de Enfermagem, na área de enfermagem, dentro da CAPES. Da mesma forma, a criação de um programa de mestrado profissional com a mesma natureza, multidisciplinar. Então, partiu da professora Nébia. Com relação ao PPGENF, a gente também precisa render aqui as homenagens a uma outra professora que nos ajudou bastante nesse sentido, e que ela já não está mais entre nós, e foi aí fundamental para a organização não só da pós-graduação no âmbito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, como também ajudou bastante a criação do nosso programa, do primeiro programa de pós-graduação no âmbito da universidade. Bom, eu vou avançar aqui já para mostrar para vocês qual é a real situação hoje dos cursos de pós-graduação stricto sensu no âmbito da Unirio. Então, nós temos hoje reconhecidos 27 cursos de pós-graduação, na verdade, 27 programas de pós-graduação. Nós estamos aqui, o programa de pós-graduação em enfermagem e biociências. Então, ele está contido aqui, contemplado aqui nesse universo. Eu coloquei em vermelho todos os cursos que estão dentro da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, que juntamente com os cursos que estão aqui marcados em azul, estão dentro da grande área de conhecimento, que é a área da saúde, que é aqui a segurança alimentar e nutricional, alimentos e nutrição, neurologia, medicina, infecção HIV e AIDS e hepatites virais, fazendo aqui uma representatividade bastante grande dos cursos da área da saúde dentro da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, e se a gente for contar aqui com os cursos de programas na área de ciências biológicas, nós chegaremos aí a 10 cursos, ou seja, 10 programas, quase 50% de todos os programas na universidade estão ou dentro da área da saúde ou dentro de áreas que são afins. Bom, essa é a evolução da produção científica dentro da universidade para que a gente possa mostrar o quão impactante é para uma instituição de ensino superior, sobretudo uma universidade, a criação de cursos de pós-graduação estrito sensu. Então, aqui a gente tem a produção científica ao longo de toda a existência da nossa universidade. São 21.895 documentos publicados, não necessariamente em periódicos, mas também livros. A gente está considerando aqui essas informações, esses dados foram retirados da plataforma Stella. Então, veja que a partir da década de 1980, especificamente, a partir do ano de 1990, quando a gente tem aí as primeiras defesas de dissertação de mestrado acontecendo por ocasião da criação do PPGenf, nós temos, então, um crescimento vertiginoso da produção científica no âmbito da universidade. Então, a gente sai de pouco mais de 90 documentos publicados e chegamos a algo em torno de 1.000 documentos publicados entre 1990 e 2020. Então, sem dúvida, não há o que se questionar acerca da importância, do impacto e, sobretudo, da responsabilidade dos programas de pós-graduação e dos seus cursos na produção de conhecimento dentro de uma universidade. É importante que a gente possa mostrar também que produção de conhecimento científico depende fundamentalmente não só da qualificação do seu corpo docente, isso eu vou mostrar aqui, mas também do regime de trabalho de cada um desses docentes. Isso é para a gente mostrar que quando a gente preza pela contratação de professor via concurso público, com regime de trabalho, 40 horas, dedicação exclusiva, é porque a gente está preocupado, entre outras coisas, com a garantia da qualidade da produção científica dentro da universidade. Isso pode ser demonstrado a partir dessa lâmina do PowerPoint, que mostra que 51,7% de toda a produção científica dentro da universidade está concentrada entre os professores que são dedicação exclusiva, e essa margem pode aumentar ainda mais, haja visto que a gente tem um quantitativo ainda bastante considerável de 3.964 professores que não têm o seu regime de trabalho informado nos seus currículos Lattes, né? É importante a gente informar que essa base, essa plataforma Esperta Excel, ela precisa de uma informação primária, de uma alimentação primária por parte desses professores. A titulação, conforme eu já falei anteriormente aqui, ela é de fundamental importância, então veja que 72% de toda a produção científica, aqui agora, em periódicos reconhecidos pela CAPES, está concentrada aqui no grupo de professores com título de doutor. Então, o doutoramento ele é fundamental, e eu, na condição de coordenador de um programa que tem um curso de doutorado, também não poderia
me furtar aqui a responsabilidade de chamar cada um de nós à responsabilidade no que diz respeito à produção científica. A gente sabe perfeitamente o quão oneroso é produzir e, principalmente, também publicar em periódicos que tem ali uma boa classificação no extrato do Qualis referência, mas é importante que a gente possa reafirmar esse compromisso a cada ano. Ninguém está fazendo um curso de doutorado ou de mestrado, e muito menos participando de um programa como professor permanente ou como professor colaborador, com a faca no pescoço. Ninguém é obrigado a estar dentro desses programas, dentro desses cursos, quer seja na condição de professor, docente permanente ou colaborador, mas, sobretudo, o docente permanente, sobretudo, o discente regularmente matriculado, ele está ali por livre e espontânea vontade. Significa dizer que, ao mesmo tempo em que ele carrega com ele uma eventual chancela de estar fazendo um curso de doutorado em uma instituição pública federal, ou ainda carregado a chancela de ser um professor docente permanente, ou ainda que seja um docente colaborador, que não é demérito algum para os professores que estão dentro do programa, pertencerem a um programa de pós-graduação, a um curso de doutorado em uma universidade pública federal, ele precisa se conscientizar da sua responsabilidade em elevar cada vez mais os padrões desse programa. E uma das formas é exatamente produzir em quantidade e principalmente em qualidade, para melhorar ainda mais os níveis de classificação deste programa no âmbito da CAPES. Veja, portanto, que existe aqui um paradoxo, eu considero como um paradoxo. Apenas 16% dos professores que são titulares dentro da universidade, nas instituições em que eles desenvolvem as suas atividades como contratados, como servidores. Aqui no Stella, a gente fez o levantamento apenas de professores titulares, que pertencem a programas de pós-graduação na Unirio. Apenas 16% estão contribuindo com a produção científica na universidade. Então, veja que isso é um paradoxo, porque o título de professor titular é justamente para reconhecer toda a importância e contribuição dos professores que, ao longo da sua carreira docente, foi fundamental e de extrema importância para a universidade. O que significa dizer que, muito embora hoje a gente já consiga chegar a professor titular antes dos 60 anos de idade, em alguns casos até mesmo antes dos 50 anos de idade, a gente sabe perfeitamente que os professores mais antigos, eles ficaram durante muito tempo represados numa categoria que era de professor adjunto e um pouco mais de tempo represados ali na categoria de professor titular, porque o professor titular ele não fazia parte da carreira, ele precisava esperar a abertura de concurso público para então se submeter a esse edital de concurso público e, sendo aprovado, chegar a professor titular, mas o que eu quero dizer é que esse quantitativo ainda é muito pequeno. Então, a gente espera que os professores titulares mais jovens, que ainda estão com um pouco mais de gás para produzir conhecimentos dentro da universidade, possam nos ajudar a melhorar um pouquinho esse percentual aqui, que depõe ainda muito contra o verdadeiro propósito, papel e responsabilidade dos professores titulares no âmbito da universidade. Com relação à grande área do conhecimento, no âmbito da nossa universidade, a gente tem aí um número muito grande de 13.765
produções que foram feitas na universidade ao longo do seu tempo de existência e de criação dos seus cursos de pós-graduação, que não nos permitiu identificar em que área do conhecimento essas produções estariam enquadradas. Mas nos permite, entretanto, se a gente deixar de considerar esse grande número de produções que a gente não sabe em que área ela se enquadra, a gente pode, com alguma tranquilidade, perceber que as ciências da saúde, elas são, digamos assim, o carro-chefe em termos de produção científica na universidade, e é a área que eu também teria a tranquilidade de falar aqui para vocês, de maior expressão no âmbito da universidade, quando o assunto é produção de conhecimento. Isso muito nos honra e reafirma e serve para reafirmar o compromisso do PPG Infibio no aumento não só quantitativo, mas qualitativo de produção de conhecimento dentro da grande área de conhecimento que é a área da saúde no âmbito da nossa universidade. Bom, com relação à evolução da pós-graduação dentro dos programas de pós-graduação na Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, e aí eu tive aqui o cuidado de fazer um levantamento geral de todas as 3 pós-graduação, mas sem entrar no mérito da estratificação, da contribuição de cada um dos 3 programas, eu aqui vou me deter tão somente no PPG Infibio, porque aqui a gente está tratando de produção científica deste programa, mas eu queria trazer um apanhado geral para mostrar para vocês que ao longo da existência dos programas de pós-graduação na Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, desde a criação do PPG Inf até os dias atuais, foram publicados 2.616 artigos científicos. Aqui eu já não divido por documentos, aqui não inclui livros e capítulos de livros, são apenas artigos publicados. Isso representa 13% da produção científica dos 27 cursos que nós temos na universidade. Então, veja que é uma representatividade bastante considerável. A gente poderia aqui dizer que é 1/5 de toda a produção dos 27 cursos, portanto, a cada artigo publicado pelos professores e discentes dos 27 cursos de pós-graduação em estrito senso na universidade, eu nem fiz a estratificação aqui por grande área de conhecimento, pelo menos um artigo de autores, assinam esses artigos, esse artigo, docentes ou discentes do PPG Infibio. Isso, para a gente, é algo sensacional. Eu quero adiantar aqui para vocês também, esse dado eu já tenho, porque eu estou trabalhando no Coleta CAPES, eu tenho até o dia 15 para encaminhar para a nossa pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa e inovação, para que ela possa, então, dar o de acordo, esse Coleta CAPES, esse relatório, ele costuma ser criticado entre os pares, que seriam os coordenadores de programa, dos 27 programas, que compõem aí o rol de programas de pós-graduação vinculados e registrados, obviamente, na pró-reitoria. A gente faz análise crítica de relatórios de outros programas. Então, até o dia 15, eu preciso submeter a nossa pró-reitoria. Eu já estou finalizando, eu fico com a parte qualitativa, a professora Joani com a parte quantitativa, e o que eu posso adiantar para vocês aqui é que nós batemos alguns recordes dentro do PPG Infibio. Então, no ano de 2020, foram 173 artigos publicados, eles estão aqui representados. Então, veja que, embora a gente tivesse equiparado a quantidade de artigos que nós publicamos em 2010, nós conseguimos superar em termos de qualidade. Eu vou mostrar aqui já para vocês
o que mostra que a gente está realmente no caminho certo e que a gente precisa aqui enaltecer o compromisso dos professores e discentes que compõem o nosso jovem programa. O PPG Amfibia é um programa ainda muito jovem. Com relação à titulação, no âmbito da universidade, da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, considerando que no mestrado profissional a gente pode ter ali professores permanentes e colaboradores que não necessariamente deverão ter o título de doutor, então existe aqui a possibilidade de professores mestres orientando, eu não sei se é o caso, lá no programa de pós-graduação em saúde e tecnologia no espaço hospitalar, no PPGSTE, mas, enfim, mais da metade da produção científica no âmbito dos programas de pós-graduação em enfermagem na EAP, formada aqui por doutores, professores doutores. A produção por regime de trabalho, mais uma vez aqui agora, na EAP, é também bastante significativa, 56% de todos os artigos publicados têm a assinatura de professores com dedicação exclusiva. Cabe a gente destacar aqui que existem professores que são 40 horas e existem também professores que são 20 horas, que a gente conseguiu extrair na base, na plataforma Stella Experta, que foram 1.486 documentos publicados por professores com regime de dedicação exclusiva. O impacto da produção na Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Então, veja que esse daqui é o impacto ao longo de todos os anos de existência dos programas de pós-graduação. E aqui contemplam todos os programas de pós-graduação dentro da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Então, existe ainda uma concentração majoritária no extrato Qualis Referência B, no extrato B, incluindo aqui todos os substratos desse extrato, então na ordem de 56%, e apenas 17% no extrato A, 37% sem classificação. Aqui a gente não fez a proporção relativa a publicações em periódicos sem classificação ou ainda classificados no extrato C. Bom, agora a gente vai começar a tratar aqui especificamente de produção científica no âmbito do PPG Amfibio. Bom, é importante a gente destacar aqui e fazer um pouco da dissecação desse programa em números. Então, hoje nós contamos com 23 docentes, são 22 permanentes e 21 permanentes e 22 colaboradores. O conceito do nosso programa é 4 e o nosso programa tem 10 anos de existência. Completou 10 anos em 10 de junho de 2020. Infelizmente, a gente nem pôde comemorar como nós gostaríamos, mas a gente acredita que 2021 possa ser um ano menos tenso e que a gente possa, então, em 2021, fazer a comemoração que o PPG Amfibio merece, da sua primeira década de existência. Ao longo desses 10 anos de existência, foram 120 titulados. Poucos são os programas que conseguem titular 12 mestres ou doutores, no nosso caso aqui são doutores em ciência, a cada ano. Então, essa é uma marca que precisa ser comemorada, é louvável que a gente tenha conseguido essa proeza. Um programa que começou oferecendo, há 10 anos atrás, 7 vagas, chegamos a 2020 ultrapassando a marca de 40 vagas oferecidas. E aí, atingindo uma média de titulação de 12 doutores a cada 12 anos, doutores estes das mais variadas formações de base. E é importante que a gente destaque aqui que entre os 23 docentes a gente tem uma distribuição multidisciplinar que permite um percentual
ainda que majoritário, mas essa majoração em relação às demais áreas de formação ainda é muito pequeno. Hoje a gente tem 53% de professores enfermeiros dentro do programa, ao passo que a gente tem aí 47% formados de professores em outras áreas, na educação física, nutrição, bioquímica, matemático, médico, biólogo, filósofo, engenheiro. Dentro do programa, nós temos 2 linhas de pesquisa, a de bases moleculares, celulares, fisiológicas e ambientais do cuidado em enfermagem, que é onde o professor Stélio, juntamente ou dentro do seu grupo de pesquisa, oferece as suas vagas, e bases fundamentais, culturais, ambientais e históricas do cuidado, onde nós temos aí um outro grupo de grupos de pesquisas que integram, a partir dos seus professores, essas 2 linhas de pesquisa. Bom, são 15 grupos de pesquisa, distribuídos em cerca de 20 linhas de pesquisa dentro dos grupos de pesquisa. Então, cada grupo de pesquisa tem lá as suas linhas de pesquisas cadastrados, todos os grupos cadastrados no diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, e da mesma forma homologados e reconhecidos no âmbito da universidade. E essa é a evolução da produção científica dos docentes no PPG-INFBio. Então, essa informação aqui ela foi gerada no dia 12 de janeiro de 2021. Então, nós tivemos aqui uma evolução da produção do conhecimento científico, da produção científica de docentes do PPG-INFBio, mas lembrando que de professores que hoje integram o PPG-INFBio, a gente deve contar somente a partir do ano de 2010. Então, conforme eu já falei, o último fechamento da produção científica foi feita na manhã do dia de hoje, então eu vou trazer informações que não foram aqui alcançadas pelo Stella, os professores fizeram a devida atualização, e aqui eu rogo também para que todos os professores que integram programas de pós-graduação, principalmente PPG-INFBio, e da mesma forma os discentes, façam a atualização dos seus curriculares, porque os programas estão em pleno processo de avaliação e construção dos relatórios do Coleta CAPES 2020, que será fundamental para o fechamento do quadriênio 2017-2020, que se encerra agora com o relatório do Coleta CAPES 2020. Então, é de fundamental importância que os currículos estejam atualizados. Então, veja que o PPG-INFBio, considerando só o PPG-INFBio, apenas os professores que são cadastrados como permanente ou colaboradores, juntamente com seus orientadores e dentro dos seus respectivos grupos de pesquisa, correspondem com algo em torno de 9% de toda a produção científica na Unirio. Então, ao longo dos nossos 10 anos, o PPG-INFBio contribui com 9% de toda a produção científica dentro dos 27 programas de pós-graduação. Então, veja que é uma marca bastante considerável para um programa que é tão jovem. Mais uma vez, com relação ao regime de trabalho dos docentes dentro do PPG-INFBio, 42% desses docentes com dedicação exclusiva assinam os artigos que foram contabilizados. Com relação ao impacto da produção, 42% nós já falamos, são de professores do PPG-INFBio em regime de DE. Então, veja que ainda existia até então, ao longo dos anos, uma concentração muito grande no extrato P, mas quando a gente traz informações do Coleta CAPES 2020, e a gente tem aí esse dado que é o mais atual, eu já falei, são 137 artigos publicados no ano de 2020, então a gente conseguiu bater, principalmente qualitativamente, as marcas anteriores, se igualando à marca quantitativa do ano de 2010,
mas qualitativamente a gente superou. Então, pela primeira vez na nossa história, no PPG Infibio, é claro que isso pode ser atribuído a outras questões, além, é claro, do esforço pessoal de cada um dos docentes e discentes dentro dos seus grupos de pesquisa. Então, pela primeira vez, a concentração da produção científica do PPG Infibio ficou concentrada no extrato A. Então, pela primeira vez, o extrato A concentrou o maior número de publicação. Então, isso é algo que a gente também precisa comemorar, superando a proporção de produção científica classificada no extrato B. E veja que a diferença foi de pelo menos 15 pontos percentuais. Então, para um programa que nos anos anteriores não conseguia mudar e sempre foi um questionamento, né, na verdade, apontado como uma deficiência do programa nos relatórios anteriores da área, o fato da gente concentrar nossa produção no extrato B. Para 2020, a gente conseguiu, então, essa superação. A proporção de artigos publicados em periódicos C e naqueles não classificados somaram aqui 17,52%. Então, fica aqui o meu registro da gratidão enquanto coordenador do programa por essa marca que é histórica dentro do programa. Agora, com relação ao impacto da produção por cada grupo de pesquisa aqui, considerando que é óbvio que cada grupo de pesquisa aqui vai contar com um número de docentes e discentes que é completamente diferente um do outro. Então, se eu pegar, por exemplo, o LAETS, eu vou encontrar aqui pelo menos 5 professores, que são docentes do programa, que oferecem vagas. No LABIM, se não me falha a memória, por enquanto, só o professor Estélio tem oferecido vagas. No NUPEF, a gente também vai encontrar um número maior de professores. No PENSAT, a professora Joani, a tendência é que, à medida em que a gente vai revendo o programa e à medida em que cada laboratório vai estimulando os seus doutores ou os seus parceiros para que submetam-se ao processo de credenciamento docente junto ao programa, a gente consiga aumentar a oferta do número de vagas dentro desses programas, dentro desses grupos de pesquisa. E aí a gente vai encontrar isso, né? O LAETS impactando com 34%, aqui é um impacto quantitativo, é importante a gente destacar, tá? De toda essa produção, o LABIM com 17,5%, o NUPEF com 18% e o PENSAT com 6%. Salientando que aqui eu estou me referindo tão somente ao ano de 2020. Então, esses são dados do Coleta 2020. Alguns possam, talvez, estar se questionando por que a gente tem um número maior de laboratórios e aqui a gente elencou somente os 4. Então, esses são aqueles 4 laboratórios que mais impactaram quantitativamente na produção científica ao longo do ano de 2020. Isso representou 75,5% de toda a produção de conhecimento, produção científica do PPG Infibio. Então, esses são os 4 laboratórios que quantitativamente têm contribuído para a produção científica. Bom, agora aqui é o impacto da produção qualitativa por extrato no grupo A, no PPG Infibio por grupo de pesquisa. Então, a gente percebe aqui agora que o NUPEF, ele contribui com 12%, seguido por 9,5% do LABIM, 9% do LAETS e 5% do PENSAT. É importante que a gente possa destacar ainda que isso representa 27,6% de toda a produção científica do grupo LAETS, tá certo? Aqui eu estou considerando tão somente a produção científica do ano de 2020 dentro do grupo LAETS. Então, classificada no extrato A, apenas 27,6%
da produção do Laetes estava classificado no extrato A. Ao passo que dentro do Pensat, então veja como é que é importante a qualidade da produção científica, ou seja, publicar em periódicos científicos que estejam bem classificados no Qualis Referência. Muito embora a gente tivesse tido um volume muito grande de produção dentro do Laetes, representando ali 40% aproximadamente de toda, 45% aproximadamente de toda a produção dentro do programa, somente 27,6% de toda aquela produção estava classificado em extrato A. Ao passo que o grupo Pensat, que tinha contribuído ali com 9% de toda a produção, pensando em termos quantitativos, quando a gente olha para o impacto qualitativo dessa produção, o Pensat sozinho foi capaz de contribuir com 77,7% de toda a produção científica do grupo dentro do extrato A. A exemplo do que aconteceu com o grupo no PEF, onde no extrato A estavam 68% de toda a sua produção, 68% de toda a produção do NUPEF, e 54% de toda a produção do Labim estava concentrada no extrato A. Então, isso mostra que não importa tão somente aumentar o número de vagas, não importa tão somente aumentar o número de professores dentro de cada um dos laboratórios e oferecendo vagas para o curso de doutorado, não importa. É importante também que ele possa, dentro dos seus grupos de pesquisa, eu estou falando ele, o docente e o discente, produzindo e publicando em parceria, buscando periódicos que tenham uma melhor classificação dentro do extrato lá no Qualis Referência. Eu também não posso deixar de citar aqui que a criação, e a partir do momento em que passou a ser utilizado o Qualis Referência, isso melhorou consideravelmente, contribuiu sobremaneira para que o PPG Infibio, em 2020, pudesse agora ter a sua produção concentrada no extrato A. O que acontecia até então? Muitos docentes que não eram da área da enfermagem publicavam em periódicos que tinham uma excelente posição no extrato do Qualis, CAPES, antes de 2020, mas que às vezes nem classificação tinham na área da enfermagem. Então, o que conta aqui, como o PPG Infibio está na área da enfermagem, o que contava, então, era o Qualis Enfermagem. Agora, com essa mudança, a gente passou a ter uma enorme contribuição na produção científica, que até então sequer era classificada, por parte dos docentes que pertencem, por exemplo, como é o caso do professor Estélio e dos seus orientandos e egressos, que são da educação física, a exemplo do professor Aníbal, que é da engenharia, a exemplo da professora Cláudia, que é das ciências biológicas, da professora Tereza Serrano, que é da matemática, e por aí vai. Então, a gente tem agora essa oportunidade de ampliar cada vez mais a nossa participação. Bom, falar em impacto da produção científica é falar também da internacionalização. Então, aqui, a título de informação, uma informação bem recente, existe agora esse programa, que é um programa que vai incentivar os programas de pós-graduação a receber, mediante concessão de bolsa, alunos para o doutorado dentro dos respectivos programas de países que fazem ou que compõem o rol de países parceiros do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da ciência, da tecnologia e da inovação. Então, eles não precisam prestar concurso em editais, que são aqueles regulares anualmente. Então, é importante que a gente possa buscar entre os nossos pares em outros países se existe alguém que gostaria de vir para cá, para o Brasil,
realizar, só serve para cursos de doutorado, mas ele não precisa ter o mestrado, isso já é possível no Brasil. Bom, e para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês aqui qual é a nossa meta dentro do PPG Infibio para o próximo quadriênio, para que a gente possa, se não começar o próximo quadriênio, que se inicia em 2021, que nós possamos, ao longo da avaliação, nos 4 anos do próximo quadriênio, chegarmos aqui à nota 5. Eu acho que já está na hora, já completamos 10 anos, e a gente vê aqui, sim, uma confluência de eventos que estão acontecendo, né, de fatos que estão acontecendo, que mais cedo ou mais tarde vão resultar na melhoria da qualidade do nosso programa, de tal modo que a gente possa chegar à nota 4. O primeiro deles nós já superamos agora em 2020, que foi concentrar a nossa produção no extrato A. Acreditamos que logo no início de 2021, no início do mais tardar do segundo semestre, a gente já tenha feito essa fusão, e aí a gente já atende aí a mais de 50% daquilo que tem sido solicitado pela área, para que a gente possa, portanto, melhorar a nossa classificação. Gostaria de mais uma vez aqui, reiterar o meu agradecimento pela oportunidade que me foi dada nesse momento, de falar um pouco sobre a pós-graduação no âmbito da Unirio. Poderia ter sido melhor, é óbvio, se essa apresentação tivesse sido feita pela nossa pró-reitora ou pelo nosso diretor de pós-graduação ou de pesquisa, mas eu acredito que a gente possa ter conseguido, no final da manhã de hoje, conhecer um pouco mais sobre essa realidade. Parabenizar também, mais uma vez, o professor Estélio e o seu grupo de pesquisa, o LABIM, pela iniciativa desse evento. Mais uma vez, então, meu muito obrigado. Fico aqui à disposição para eventuais esclarecimentos que, porventura, sejam necessários. Obrigado, professor Roberto. A gente abriu aí no chat para algumas perguntas. Então, a gente tem aí o professor Estélio, depois o Miguel e o Ronaldo aí também que fez uma pergunta. Eu vou pedir para o professor Estélio abrir o microfone para poder fazer sua pergunta. Bom dia, não, já é boa tarde. Muito obrigado, Roberto, pela sua excelente apresentação. Eu acho que dá uma visão geral do programa e nos direciona para as metas que nós temos que trabalhar. E esse é o desafio, né, Roberto? Cada vez nós temos menos recursos, cada vez é mais difícil publicar no extrato A, as revistas cobram verdadeiros absurdos, né? Mesmo que a gente peça o waiver, tal e coisa, não sei o que lá. Mas já que nós nos metemos nessa vida, né, é a isso que a gente tem que submeter. Né? Na verdade, não era uma pergunta, né? Eu estava só querendo te parabenizar e corroborar essa visão que, gente, trinca os dentes e vamos em frente. Né? Tem que publicar bem, tem que publicar com impacto, sem recursos, e com as revistas cada vez cobrando mais caro. Né? Muito obrigado, viu, Roberto? Muito obrigado de coração. Obrigada, professor Estélio. Vamos seguir, então, com o Miguel. Pode liberar seu microfone e fazer a sua pergunta. Professor Roberto, bom dia. Bom dia. Está falando o professor Miguel Bejarano, do país de Peru. Tem a necessidade como fazer uma ligação internacional da curso de pós-graduação o Brasil com Peru, canal da ligações, via de ligações, mas tem muitos profissionais acá em Peru tem a necessidade de fazer sua formação, maestria, pós-doutoral, mas em Peru não tem essa facilidade. Muito obrigado a você. Professor Miguel, eu que agradeço a oportunidade de trazer aqui algumas informações que eu penso são necessárias diante do seu questionamento. Devo informar de antemão que existe todo o interesse, não só da universidade, mas sobretudo do programa. É fundamental que o programa possa se articular internacionalmente.
é uma das nossas maiores fragilidades quando da avaliação da área, é exatamente essa dificuldade que nós temos para internacionalizar o programa. Internacionalizar o programa vai muito além da participação eventual de docentes ou discentes em atividades desenvolvidas fora do país. Mas ela é mais do que tudo e sobremaneira, portanto, o estabelecimento de parcerias como essa que o senhor propõe que seja feita com o Peru. É fundamental que a gente possa fazer isso. Nós tivemos, pelo menos, uma experiência que foi extraordinária com o pessoal da Colômbia, com a Universidade Sul-Colombiana, onde nós tivemos a oportunidade de ajudar esse nosso co-irmão, esse nosso país vizinho sul-americano, dentro dessa universidade, a criar um curso de doutoramento a partir não só da qualificação de parte do seu corpo docente, mas, sobretudo, no sentido de ajudar a formulação desta proposta. Tivemos a oportunidade, portanto, de receber de lá professores da universidade que vieram fazer o doutorado conosco e fizeram também o pós-doutoramento. O Brasil, em que pese o fato de muitos reclamarem de poucas oportunidades no que diz respeito à concessão de bolsas e fomento para a pesquisa, eu não estou falando nenhuma novidade aqui. Muitos dos colegas que estão aqui, a exemplo do professor Estélio, que tem também uma experiência internacional, sabe perfeitamente que, mesmo em se tratando de Europa, mesmo em se tratando de Estados Unidos e também de co-irmãs aqui na América Latina, o Brasil é um dos poucos países que tem programa para oferecimento, para oferta de bolsas para fomento da pesquisa e para a realização de cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, quando em muitos países esses cursos são, inclusive, pagos. Aqui no Brasil, então, a gente pode falar que é uma exceção, né? E que, portanto, a gente consegue ir além, a gente consegue ter programas no nosso país que oferecem bolsas para estrangeiros, para que a gente possa estabelecer e reaproximar ou aproximar cada vez mais pesquisadores de outros países para a troca de experiência com os pesquisadores aqui no Brasil. Então, eu citei a presença aqui da Colômbia em todos os casos, com concessão de bolsa. Porém, professor, nós temos aqui já propostas, inclusive trazidas pelo professor Estélio, que foram muito bem recebidas, só que no momento a gente esbarra num problema muito grande, que é a fusão desses dois programas, conforme eu já apresentei aqui, do PPGENF com o PPGENF-Bio. Então, para evitar qualquer dificuldade futura, todas as propostas que nos foram encaminhadas, elas já estão, assim, num processo bastante avançado para o estabelecimento dessa parceria, algumas, inclusive, como é o caso de uma parceria nacional com uma outra instituição. O professor Estélio sabe da qual eu estou falando, e se ele se sentir à vontade, ele pode até citar que instituição é essa, né, para que a gente pudesse estabelecer essa parceria, essa cooperação entre a Unirio e essa instituição no Nordeste brasileiro. Ela está faltando tão somente a homologação por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, mas que agora a gente tem esse imbróglio aí. A ideia de que, o entendimento é de que enquanto a gente não finalizar essa fusão entre os dois programas, a gente não teria ou não se sentiria à vontade de avançar com essas parcerias sem ter ouvido previamente os coordenadores e professores que compõem o PPGENF. Eu acredito que a gente vai conseguir superar essa dificuldade, esse problema em 2021. Mas, professor, fica aqui o meu compromisso enquanto coordenador do programa, que se encerra agora em 2021 até o primeiro semestre, né, finalização desse semestre, que esse interesse já possa ser manifestado junto à coordenação do programa, para que eu possa, juntamente com outros que já existem, apresentar oportunamente em reunião de colegiado conjunta do PPGENF com o PPGENF-Bio,
que é esse programa aqui que eu estou representando, para que a gente possa estabelecer essa parceria. E, professor, eu também gostaria muito de ter a oportunidade aqui, viu, professor Estélio, também, de convidar aqueles professores de fora do país e também aqueles de dentro do país pertencentes a outras instituições que entendam o interesse de se submeter ao processo de credenciamento junto ao nosso programa, tanto como professor permanente como professor colaborador, que o faça. Isso será também muito interessante para o nosso programa e vai nos ajudar a melhorar as nossas medidas e ações para a internacionalização. Então, professor Miguel, eu me coloco à disposição aqui e espero um contato do senhor para que a gente possa já, pelo menos, manifestar o interesse de estabelecer essa parceria, como foi feita com a Colômbia, especificamente com a Universidade Sul-Colombiana. Eu não sei se o professor Estélio gostaria de fazer o uso da palavra. Só dizer que, Roberto, você está sempre disponível a fazer isso, né? Nós já colocamos o programa em contato com a Rede Euro-Americana Rede Internacional de Motricidade Humana, tentamos fazer um dinter aqui com a UNIT em relação à Unirio, tudo saiu às mil maravilhas, e realmente foi a UNIT que está, digamos assim, ainda não decisa, né? Então, eu acredito muito na agilidade e nessa progressividade que o PPG-INFBio tem, né? O Miguel é um conhecido meu antigo, lá do Peru, né? Acho que está na hora dele começar já a fazer a sua formação pós-graduada, de repente pega até essa bolsa que a CAPES está oferecendo para vir fazer o doutorado dele aqui. Ele fez especialização comigo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Isso aí tem muito tempo atrás, né? Mas o que você fala é absolutamente correto. Pessoal, me permita só aqui uma correção de um ato falho meu. Eu esqueci de citar a colega aqui agora que me informou, professor, o senhor falou da professora que fundou a pós-graduação, organizou o PPGenf e não citou o nome. Perdoe-me pelo ato falho. É a professora Josete, falecida professora Josete, que professora emérita da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Então, me perdoem aqui pelo ato falho. Certamente, por conta da correria, na tentativa de cumprir prazos, eu acabei atropelando a citação do nome e a gratidão pelo papel da professora Josete Luzia Leite. Obrigado, professor. Então, para a gente encerrar, tem a última pergunta aí, Ronaldo. Ele até escreveu, mas se você quiser abrir o microfone aí e perguntar, é melhor, Ronaldo. Eu acho que eu estou vendo aqui. Ele pergunta quais são as perspectivas e estimativas do PPG-INFBio para o network com universidades estrangeiras na produção científica para o próximo quadriênio de avaliação da CAPES para o crescimento do programa Estrito Sensu. É essa pergunta, eu acredito, né? Eu acho que foi a única que eu encontrei aqui do Ronaldo. Perfeito. Exatamente, professor. Perfeito. Então, Ronaldo, essa tem sido uma preocupação da CAPES, não só para os programas dentro da grande área de conhecimento que é a área da saúde, e não somente também para a área da enfermagem, mas também é uma preocupação muito grande da coordenação da área de enfermagem. Aí eu vou falar especificamente pelo PPG-INFBio e especificamente dentro da área, que é a área da enfermagem, conforme eu já salientei, o PPG-INFBio, embora multidisciplinar, ele está dentro da área que é a área da enfermagem. Então, a nossa coordenadora diária, as nossas coordenadoras, né, elas, ao longo dos últimos 10 anos, elas vêm apontando essa necessidade da gente internacionalizar o programa. Porém, é claro que a gente acaba esbarrando como um programa jovem como o nosso, com 10 anos de existência, em algumas dificuldades que, infelizmente, não estão ao nosso alcance superá-las. Vou te dar um exemplo aqui. Iniciativas do governo federal e da própria CAPES, né? Se bem que o ano de 2020 foi um ano muito atípico, onde nós tivemos uma série de limitações, inclusive orçamentárias,
quando o problema era dinheiro, o dinheiro era sanado, a gente não tinha como executar. Eu estou falando aqui de verba PROAP, que a gente teve que, a toque de caixa, executar o recurso, porque a gente não conseguia mandar ninguém para fora, né? Eu ia para a Itália para participar lá da nossa primeira coorientação em cotutela, que eu tive a oportunidade de ser orientador no âmbito do programa com a Universidade de Modena. Foi a nossa primeira experiência, inclusive, de cotutela, que a gente também está aberto para isso, né, para estabelecer orientação em cotutela, que é o caminho mais fácil, é o mais simples de todos eles. Então, se você tem um programa fora do país, em outro país que não seja o Brasil, e você tem orientandos de doutorado, e você gostaria de estabelecer uma cotutela com a gente aqui no Brasil, isso é extraordinário, é o caminho mais fácil, que a gente não depende de absolutamente ninguém, basta uma cooperação direta entre os dois coordenadores do programa. O doutor egressa, ele vai sair com título de doutor pela universidade dele estrangeira e pela universidade nossa aqui no Brasil, a Unirio. Então, vou pegar o exemplo da Nathalie, né? Ela sai com título de doutora em clínica médica, ela é uma médica, né? Doutora em clínica médica pela Universidade de Modena e Reggio Emília, e sai como doutora em ciência pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então, veja, esse é só um exemplo, né? A gente tem o potencial para ampliar esse tipo de parceria. E aí eu gostaria muito de poder contar mais uma vez com o professor Estélio, que, sem sombra de dúvidas, tem sido um parceiro incansável no sentido de aproximar o programa com outras instituições fora do Brasil, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente não tem conseguido atender na mesma proporção as demandas do professor Estélio, não que falte a nós o devido empenho, a gente até tem tido, eu sei que o professor Estélio compreende tudo isso, né? A gente sabe, ele compreende essas dificuldades, mas, viu, Ronaldo, tem essa possibilidade, que é a mais fácil de todas elas, tem agora esse edital que, recentemente, o Brasil, mais uma vez, mostrando o seu compromisso com a internacionalização do programa através da CAPES, está oferecendo 50 bolsas para que alunos de fora do país, de países que estabelecem cooperação técnico-científica e de inovação com o Brasil, possam vir para cá, independente de edital regular, independente, né? Basta ali uma carta aceite para que o orientador possa receber esse cidadão estrangeiro para orientar aqui no programa. Então, esse é um exemplo. A CAPES tem fomentado bastante as estratégias para publicação entre professores de diferentes países. E, por fim, eu gostaria de destacar aqui, para mostrar para a gente, nesse momento, como que as coisas nem sempre dependem de nós. Nós tivemos a oportunidade extraordinária do governo federal, que foi a contratação de professor visitante para os programas. O ideal, e isso estava nos editais, né, isso foi uma decisão tomada, inclusive, na Câmara de Pós-Graduação, da qual eu faço parte, na Unirio, de que essa vaga para professor visitante deveria preferencialmente ser ocupada por professores fora do país. E mesmo a gente dando a maior visibilidade e publicidade possível a esses editais, sem desmerecer o professor que nós contratamos à época, mas eu quero estabelecer aqui, deixar claro aqui, que o objetivo não era pegar professores brasileiros, porque a proposta era internacionalizar. Então, mesmo com ampla divulgação de que a gente estava oferecendo uma bolsa, e até uma bolsa considerável, para receber o professor aqui, para fazer um estágio como professor visitante dentro do programa, nós tivemos manifestação de interesse de um professor de Cuba, de um professor da França e de um outro professor da Espanha. Esses dois na Europa declinaram do convite, porque além da bolsa, que era o salário dele, além do pagamento da passagem, ele queria que o Brasil também pagasse a hospedagem para ele aqui. Aí realmente é complicado, né? Você tem lá a bolsa, na época estava em torno de 14 ou 16 mil reais,
e também queria o plano de saúde. Aí não dá, né? O Brasil é muito bom, é muito bacana e tal, mas não dá, né? Alguém precisa pagar essa conta. E aí o que a gente teve que fazer foi aceitar professores brasileiros que, do ponto de vista da internacionalização, pouco ou quase nada contribui para o programa. É claro que contribuiu de uma outra forma, né? A gente conseguiu, e através aí, óbvio, do laboratório coordenado pelo professor Estélio, dar a devida qualificação para que a professora Paula hoje pudesse ser uma professora credenciada como professora colaboradora do programa. Mas é claro que a gente tinha a esperança de conseguir um professor de fora do país. Então, Ronaldo, eu não sei, eu ocupei aqui muito tempo, mas poderia trazer outros exemplos, mas eu acho que esses deixam claro de que há, sim, uma iniciativa por parte do governo, por parte da CAPES e, sobretudo, por parte da nossa Pró-Reitoria de Pós-Graduação, da direção da pós-graduação e, principalmente, do coordenador do programa, para tentar estabelecer e ampliar as ações de internacionalização. Muito obrigado, professor Roberto. Quero agradecer aí a participação de todos, agradecer a presença de todos. Então, vamos encerrar aí a nossa manhã. Por conta do nosso atraso, né, que a gente teve 40 minutinhos de atraso na nossa programação da manhã, a nossa parte da tarde vai retornar às 15 horas. A gente retornaria aí às 14h30, mas por conta desse atraso a gente vai retornar aí às 15 horas. Tá bom? Então, nos encontramos aí às 15 horas. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigado, pessoal. Até mais tarde. Tchau.